Olá, aqui é a Patrícia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Agricultura na Prática. Já tem alguns anos que eu fiz a criação, iniciei a criação de conteúdo aqui no YouTube e hoje a proposta de tudo que eu tenho trazido até aqui é diferente. Durante alguns anos eu compartilhei as atividades de campo, as atividades agrícolas, mostrando o desenvolvimento na lavoura, mostrando como eram feitos os trabalhos agrícolas. E no momento que eu decidi fazer esse compartilhamento, essa troca de experiência aqui, para mim eu julgava importante, eu procurando aqui na rede, não encontrava muitas informações, muitos tipos de conteúdo semelhante ao que eu decidi compartilhar. Então eu senti a necessidade, eu percebi que não tinha tanto conteúdo disponível e isso me motivou a estar fazendo os vídeos e colocar aqui. E hoje, novamente, eu venho aqui com uma proposta diferente, percebendo que dentre aquilo que tem disponível aqui no YouTube, falta o tipo de conhecimento que hoje eu vou estar iniciando aqui, que hoje eu vou estar compartilhando. Então eu decidi compartilhar e vou estar iniciando hoje, mostrando aqui no meu quadro alguns pontos que para mim fizeram uma grande mudança, uma grande diferença na forma de trabalhar, na forma de conseguir os resultados, e eu vou estar compartilhando aqui com você que me acompanha e está aqui procurando informação e procurando aprender. Uma das coisas que me motivou a estar fazendo esse vídeo e estar mudando totalmente aquilo que eu vinha trazendo foi perceber que aquela Patrícia que estava compartilhando lá o início de como fazer adubação verde, que a adubação verde muda vidas, realmente transforma, percebi que também falar sobre a parte financeira também muda vidas, porque, como eu coloquei aqui no quadro, compartilhar informações que transformam vidas. Isso é uma coisa bem importante, se não a mais importante. E uma pergunta que eu ouvi e realmente me fez refletir do que eu estava compartilhando aqui foi: se eu fosse uma pessoa abundante, como eu me comportaria? Eu sendo uma pessoa abundante, como eu me comportaria? E claro que a primeira coisa que eu pensei, se eu fosse uma pessoa muito abundante, com uma fartura em todas as partes da minha vida, eu pensei, eu compartilharia informação. Então a informação é o caminho que transforma, isso na minha visão. E foi isso que me motivou a estar trazendo aqui hoje esse conteúdo diferente, numa linha totalmente diferente daquilo que eu compartilhei aqui até hoje, até esse momento. Ver aqui nesse quadro são coisas básicas, base de uma agricultura que tenha um mínimo de planejamento. Então, se você já está há mais tempo na agricultura, já deve ter curva de nível, já deve fazer uma adubação verde, já deve ter um planejamento financeiro, um planejamento climático. Isso são coisas mais básicas, mas por incrível que pareça, eu conheço e vejo no meu dia a dia, por todo lugar que a gente anda, que a gente vai, que tem muitos produtores que plantam há décadas as suas áreas de cultivo e elas ainda não conhecem a adubação verde. Raramente é cultivado alguma coisa que deixa algum conteúdo, algum material orgânico, e também raramente é colocado uma correção de calcário, é feito um planejamento de plantio, um planejamento para ano seguinte.
São coisas que para muitos produtores, para muitos agricultores, é básico o que eu estou colocando aqui. Mas para muitos ainda não foi feito nem a metade do que eu estou colocando aqui nesse quadro. Então eu gostaria de trazer aqui um início de um estudo onde a gente coloque em prática de verdade o que eu estou trazendo aqui e que você, colocando em prática, tenha realmente resultados que sejam expressivos. Então não adianta eu chegar aqui e dizer faz adubação verde. Você vai lá e faz a sua adubação verde, faz para ter aquele resultado bonito e chega na hora e vai voltar aqui no canal e vai dizer mas eu fiz adubação verde, Patrícia, e não tive resultado. Então eu quero trazer um conteúdo que realmente seja algo diferente, que fique aqui e que tenha uma utilidade para quem está buscando evoluir e realmente ter resultado de ter uma colheita mais abundante. Então vamos começar. O que você pode estar fazendo para resolver o problema de uma área muito grande que não tenha nenhuma curva de nível? Observa se essa área tiver muita declividade, se for uma área de muita lombada, faz mais curvas de nível. Se você não pode, como eu estou falando aqui, fazer uma curva com alguém que te dê um auxílio técnico, você pode estar fazendo a cada 14, 15 metros aí, uma área de mais declive, uma simulação de curva, passando o trator aí, passando o arado. O importante é estar fazendo essa passagem de arado, simulando uma curva para que a água não desça direto cerro abaixo. Então isso vai resolver, isso vai ajudar muito na tua conservação de solo e para frente na tua produtividade. Então esse foi o item número 1 que eu decidi estar trazendo aqui para iniciar esse conteúdo. Então, para fechar esse ponto da curva de nível, que é um ponto base, mas que muitas pessoas, muitos agricultores, e é muitos mesmo, porque eu vejo aqui no meu entorno, as pessoas não valorizam, não dão atenção a esse ponto tão importante que é a curva de nível. É uma coisa básica, mas tem que ser falado. O que eu vejo aqui, áreas e áreas de terra, onde se vê uma grande quantidade de área de declive, uma área imensa, muitas vezes, e ela não tem nenhuma curva de nível, nenhuma passagem de arado fazendo ali uma simulação de uma curva. Isso é uma coisa tão básica que a gente não costuma estar falando entre os produtores. Geralmente os técnicos agrícolas, pessoal que já é mais especializado, que vem dar o toque para o agricultor. Olha, vamos fazer uma curva de nível, tá precisando de uma curva de nível. Mas o próprio agricultor em si, muitas vezes nem se atenta nesse detalhe, que todo aquele nutriente que ele está colocando na terra, tudo aquilo que ele está fazendo, está indo embora água abaixo. Hoje em dia a gente tem internet, tem tanta informação disponível, então vamos caprichar e vamos colocar curva de nível nessas terras. Vamos pensar também e ser um pouco menos egoísta e pensar que não é porque a gente vai deixar ali alguns metros de solo para fazer a curva que a gente está deixando de ter lucro. Então vamos deixar de ser um pouco mão fechada, que isso não é nem ser mão fechada. Muitas pessoas pensam que não fazendo a curva de nível, elas estão aumentando a parte plantada, estão aumentando o lucro. Mas que lucro eu vou ter se a parte que eu estou plantando está indo tudo embora, os nutrientes ali, água abaixo a cada chuva que dá forte, e está indo todo embora ali o meu nutriente, e só por causa de alguns metros a mais de terra. Então, esse é o tipo de economia burra.
Então é uma economia que não, no final, não está sendo positivo. Então vamos pensar um pouco fora da caixa, vamos pensar que a cada 14, 15 metros aí eu tenho uma curva de nível, uma área de muita lombada. Essa curva, ela vai estar ali para dar uma retenção naquela chuva forte. Então vamos prestar atenção nesse detalhe, que é simples, mas que muitos produtores, muitos agricultores estão deixando passar aí e não estão percebendo. É um detalhe muito importante. Aqui no quadro eu coloquei os 3 principais motivos para estar fazendo uso da adubação verde. Por que está fazendo uso da adubação verde? Então, o principal motivo para mim é o aumento da produção, a diminuição das doenças e a contribuição com o planeta. Pensando a longo prazo, o agricultor ele decide fazer o uso da adubação verde. E esse é um dos pontos mais importantes que eu levo em conta aqui, que é o pensamento a longo prazo. Os principais grandes motivos para fazer o uso da adubação verde: aumentar a produção, que acredito que isso é de interesse de todos os agricultores, de todos os produtores rurais. Então, ter um grande aumento de produção é das coisas mais importantes, para no final ter a rentabilidade que todos esperamos. E segundo, a diminuição das doenças, como no caso de nematóides e tantas outras infestações que aparecem quando a gente vai só repetindo o ciclo e vai utilizando a terra, vai seguindo um plantio pós outro plantio, não faz pousio, não entra com adubação verde. Então, o próprio agricultor sabe que está colhendo menos, sabe que está vendo a produção cada vez baixar mais e ele não decide quebrar isso entrando com a adubação verde. Muitas vezes o produtor, o agricultor, é negligente. Uma das coisas que já aconteceu aqui foi a diminuição de produção, o grande aparecimento de doenças pela falta da adubação verde, que isso foi lá no início, que eu já relatei alguns vídeos aqui do canal, que era a baixa produção e a entrada de defensivos agrícolas de todo tipo, tentando resolver um problema que na verdade era falta de adubação verde. Não tinha material orgânico e quando a gente entra com adubação verde, acaba diminuindo as doenças, porque a própria entrada de uma diversidade de cultura acaba trazendo uma diversidade de insetos, animais de todas as espécies, diversificação também que acontece na natureza quando a gente entra com adubação verde. Isso é uma coisa muito legal e por isso a gente acaba beneficiando também o planeta, que é onde a gente vive e pretende e deseja que se conserve assim por muito tempo. Então a gente tem que pensar a longo prazo. Então aqui eu trouxe o planejamento clima. O que é planejamento clima? Então hoje é muito fácil para a gente estar ali abrindo o celular e estar prestando atenção ali em qual a previsão climática para aquele ano. Então agora 2024 nós saímos do El Niño e temos previsão à frente de Laninha. Então com essa previsão climática pode-se ter uma ideia do que vai ser os próximos meses, como se planejar para a safra. Então esse é um detalhe que pode parecer fácil, mas não é tão fácil, porque se você, como eu, é agricultor e já tem um pouco de experiência, vai entender que muitas vezes se faz ali um cronograma, ali um planejamento,
de em que mês vai ser mais chuvoso, em que mês vai ter a falta de chuva, e chega no momento e não acontece conforme estava ali a previsão. Então, inúmeras vezes já foi feito plantio de adubação verde, plantio de safra principal, plantio de milho, e chegou no momento e faltou chuva ou chuva em excesso. Então, essas coisas podem sim acontecer, podem sim nos fazer perder todo aquele planejamento do ano e muitas vezes prejudicar financeiramente de forma muito bruta a vida do agricultor, como aqui nesse ano de 2023, 24, nós tivemos esse El Niño e acabou nós temos um prejuízo gigantesco aqui no nosso estado por causa da chuva em excesso. Então, aqui no Rio Grande do Sul, o ano de 23 ficou marcado com o volume de chuva muito acima da média. Então, existe uma forma mais, que a gente diz assim, mais fácil pela previsão, mas ao mesmo tempo a gente sabe que quando foge do nosso controle o clima, não há muito o que se pode estar fazendo. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, nesse ponto, planejamento clima, é um ponto que vai sair daqui do planejamento clima e vai para o planejamento do dinheiro, que é a parte financeira, que é o que nós fizemos aqui e eu gostaria de compartilhar como um tema muito importante e acredito ser uma das coisas principais também, que é como teve um volume muito grande de chuva e a produção diminuiu muito, nós tivemos uma diminuição muito grande da produção devido à questão climática, então o preço do nosso produto agrícola teve uma alta muito grande, como muitos produtos agrícolas tiveram agora pós esses problemas climáticos. Então, um ponto que o agricultor, o produtor tem que estar sempre atento é se a produção foi muito abaixo, então eu tenho que tentar compensar essa produção baixa com uma venda no momento de maior elevação de preço. Então, essa parte climática acaba juntando depois na próxima, que é planejamento financeiro. Então, uma das formas que nós utilizamos aqui, que aí com a passagem de 10 anos, 15 anos trabalhando na área agrícola, sendo o próprio chefe do trabalho, próprio empresário, uma das coisas que tem que ser pensada é o momento da venda, no momento de pico de preço. Então, imagine um ano onde tivemos assim uma média histórica de chuva e uma produção histórica baixa. Então, era uma coisa já que se imaginava que o preço subiria. Então, algumas coisas que o agricultor, além de se preocupar em plantio, pensando se vai chover, se vai ter chuva, se não vai ter chuva, o produtor também tem que pensar como ele vai seguir depois das questões climáticas já feitas. Então, é um ponto para ficar ligado o preço que está subindo e quando tiver em baixa, guarda e espera. Então, é uma dos pontos que a gente pratica aqui. E agora vou partir para o último item, que é o planejamento financeiro, que é a parte do dinheiro. Então, para a pessoa que já tem, para o agricultor que já tem ali o seu sítio, a sua propriedade, já tem seu trator, as suas máquinas, tem tudo mais ou menos organizado, então essa parte financeira
não é um grande problema, não é uma grande dor de cabeça. Mas para quem está começando, como um dia eu comecei há 20 anos atrás, então me vi ali na parte financeira muito, muito, muito apertada. Então é uma parte delicada para ser falada. Geralmente ninguém gosta de estar falando de dinheiro. Entre as pessoas, assim, eu percebo que as pessoas gostam de ter dinheiro. Todo mundo quer dinheiro. Mas de falar sobre dinheiro, como fazer dinheiro, como multiplicar dinheiro, isso daí é uma coisa que as pessoas não gostam muito de estar falando. Então, esse vídeo aqui vai ser para tentar trazer aqui a minha experiência como forma de estar deixando aqui uma contribuição e o meu relato pessoal. Então, quando comecei há 20 anos atrás, que não tinha nada pago, não tinha trator, não tinha nada, era só investimentos a iniciar. Então, eu posso falar sobre a minha forma de trabalhar, que foi desenvolvida devido a eu já ter saído da minha casa, da minha família, negativada. Então, nesse período de início foi muito difícil. Difícil de não ter crédito para nada. Então, quando se é jovem, não se tem muita noção de certas coisas. E com o passar do tempo e com as experiências que a gente vai, como se diz, a gente vai levando, né, uma pedrada na cabeça, a gente vai aprendendo a fazer as coisas de forma mais centrada, mais correta. Então, a minha inexperiência lá atrás que trouxe a experiência que eu tenho hoje. E eu sou muito grata a tudo que aconteceu, de naquele período parecer coisas ruins, coisas negativas, e hoje eu vejo que foi só para o meu aprendizado, e foram só coisas que me transformaram no que eu sou hoje. Então, uma das coisas que eu posso dizer é: confia que por mais que esteja difícil hoje, tudo é para o teu aprendizado e tudo vai ter um propósito que lá na frente vai ficar bem claro o porquê de uma situação ser como é. Lá no início não tinha crédito e agora eu vou estar colocando aqui no quadro as principais coisas que fizeram a minha vida ir para frente e decolar na parte financeira. Esse tema de pedido de financiamento, de estar fazendo aí um investimento, muitas vezes sem ter, né, uma garantia que vai ser possível estar cumprindo, é pesado, eu sei disso, é um peso muito grande, mas é uma coisa que muitas vezes é inevitável para quem está começando e não tem uma base para iniciar. Muitos agricultores já têm, às vezes, um familiar, no caso, quando é um jovem, muitas vezes os pais já têm ali um começo já para dar o suporte, mas em muitos casos pode acontecer que você não tem nem ninguém que te auxilie ali um início, talvez o início seja mesmo um início difícil. Então, fica aqui o meu relato, que o meu início foi assim, da forma mais difícil e mais crítica possível, que a todo momento eu mostro aqui. E partindo aqui desse ponto de fazer investimento sem ter, e no caso tem que contar mesmo com o braço e a coragem e Deus que dá o suporte. Aqui nesse tema de procurar financiamento com banco, familiar e loja, tem sim os pontos negativos que podem ser aqui um questionamento, mas também tem muitos pontos positivos. Então, hoje, a agricultura hoje, eu não consigo fazer agricultura sem ter o suporte da cooperativa bancária com a qual eu trabalho. Então, eu não consigo hoje
pensar em fazer uma compra de insumo sem muitas vezes estar contando com a loja que me vende ali o insumo muitas vezes para uma questão ali de meses ou de 30 dias, ou seja, qual for a necessidade do momento. E a terra, mesma coisa, mesmo tendo terra própria, ainda continuo alugando terra. Por que é feito o aluguel de arrendamento de terra aqui ainda? Para poder deixar a terra particular descansando. Descansando muitas vezes não é descansando sem nenhum plantio, às vezes o descansando é com o milho, ou também a adubação verde somente. Mas para se pensar a longo prazo, muitas vezes precisa fazer hoje um investimento pensando em lá na frente. Aqui é feito sempre dessa forma. Se arrenda para se deixar descansando a particular. Então, uma fatia de terra plantada, cultivada, é arrendada. E tem sido assim aí ao longo de mais ou menos uns 20 anos. E a parte aqui de cima continua ainda. A gente conta com a cooperativa bancária que a gente trabalha. Tem também a parte de família, tem aí os tio Patinhas da família que dão uma colaboração, empresta ali com o juro abaixo. E tem também as lojas com as quais a gente trabalha. A loja já tem ali um conhecimento que vai de muitos, no caso assim, longos anos trabalhando, e facilita também para estar adquirindo os produtos para fazer a safra. Então, essas são algumas coisas, isso é só um básico. Então, o que eu quis trazer aqui nesse vídeo foi, pelo menos assim, trazer uma ideia geral. E eu pretendo estar fazendo outro conteúdo aqui que seja mais específico, com detalhes e macetes aí, algumas coisas que só quem é agricultor sabe. Espero que eu tenha conseguido me fazer entender nesse vídeo. Conto com a tua participação aqui abaixo nos comentários para a gente estar melhorando ainda mais esse trabalho. Um abraço e até o próximo.